Vamos para a palavra que o Senhor me deu aqui no livro de Ruth. Diz o quê? Ruth vai deitar-se ao pé de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem. Noemi, ela disse para Ruth que ela não teria descanso enquanto ela não visse Ruth bem. Ruth foi a esposa do filho de Noemi. E Ruth ficou viúva. E Noemi não tinha mais filho para amparar a Ruth. Então, aqui nessa geração, nessa cultura, quando uma mulher ficava viúva, o parente mais próximo, o irmão, né, casaria com aquela mulher para ampará-la. Entendeu? Para amparar aquela mulher e para continuar a linhagem daquela família. Então, o que aconteceu? Louvado seja Deus, agradecido. Noemi estava preocupada com Ruth por isso. E o que aconteceu? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Ela perguntou para Ruth. E ela pega Noemi e começa a falar de Boaz, né? Porque Boaz era um parente deles. E olha só, e ela pega e fala aqui, ela instrui a Ruth, ela aconselha a Ruth e diz para ela: levanta-te, pois, e unge-te. Olha só, levanta-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então, e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra e descobre-lhe os pés, e deitarás ele e te fará saber o que deves fazer. Então ela orientou Ruth, né, para que ela não se desse a conhecer a ele e observasse ele quando ele tivesse bebido, comido, né, o que acontecesse? Que ele entrasse para se deitar. Ela disse para Ruth deitar-se aos pés dele, não na cama dele, mas aos pés dele. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, quando eu estava lendo essa mensagem na madrugada, que ela orientou a Ruth a se deitar aos pés de Boaz, é o que nós devemos fazer, gente. Nós devemos nos deitar aos pés de Cristo. Nós devemos nos prostrar aos pés de Cristo. Boaz era o remidor. Boaz era aquele, louvado seja Deus, que iria mudar a história de Ruth. Boaz era aquele que iria, louvado seja Deus, amparar a Ruth. Então, muitas das vezes, as mulheres querem se deitar na cama do homem, mas não querem se deitar aos pés do homem. Muitas das vezes, a mulher acha que vai ganhar o homem pelo corpo, e não é pelo corpo. Louvado seja Deus. Pelo corpo, tu só vai ganhar a prostituição para a tua vida. Não é verdade? Só que, então, aqui Noemi se orientou a Ruth para que ela se deitasse aos pés de Boaz. E eu, estudando essa palavra, é isso que nós precisamos, estar aos pés de Cristo. Lembra lá da mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus? Louvado seja Deus, ela foi aonde? Ela foi nos pés. Ela não foi em outra parte do corpo do Senhor Jesus. Ela foi aos pés. Lavar os seus pés, ungir os seus pés. Ela foi ali no momento de quê? De humilhação. Porque os pés é o lugar onde nós nos humilhamos, não é verdade? Para uma pessoa. Louvado seja Deus. Você já ouviu aquele ditado mudando? Que as pessoas dizem assim: beije meus pés. Você já ouviu esse ditado mudando? Ah, você vai beijar os meus pés. Então, os pés, ele representa no reino espiritual um lugar de humilhação. Então, para quem que você está se humilhando? Muitas das vezes tu está se humilhando para um homem, muitas das vezes tu está se humilhando para uma mulher, mas tu não está se humilhando naquele que vai ser o teu humilhador. Tu não está se humilhando para Deus, tu não está se humilhando para Cristo. Muitas das vezes tu está lá, louvado seja Deus, aos pés das pessoas, mas tu não está aos pés de Deus. E a quais pés tu tens se prostrado? Qual é os pés que tu está lá de joelho? Qual é as pessoas que tu tens se humilhado? Qual é as pessoas que tu tens chorado teus problemas? Eu quero te dizer que você deve se humilhar
para aquele que pode resolver o teu problema. Antes de tu chorar para o médico, chora aos pés de Jesus. Antes de tu chorar para o psicólogo, chora aos pés de Jesus. Antes de tu chorar para o teu marido, chora aos pés de Jesus. Antes de tu chorar para o teu pai, para a tua mãe, chora aos pés de Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ela pega, e o que acontece? E ela lhe disse: tudo como me disseres, farei. Então foi para ela e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, porque ele tinha comido e bebido, né? Então ele ficou um pouco embriagado, ele ficou alegre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O que foi que aconteceu? Ele foi deitar-se. Ele foi deitar-se ao pé de uma meda. E então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então Ruth se deitou aos pés de Boaz. Olha só. Aí o que acontece? Por causa dessa atitude, Boaz promete a Ruth casar com ela. Eu achei interessante, né? Eu achei interessante, louvado seja Deus, porque muitas das vezes as mulheres estão esperando Deus trazer o seu esposo. Mas essa história aqui, Noemi aconselhou Ruth a ir onde estava aquele que seria o remidor dela. Gente, eu achei muito interessante essa história. Por quê? Porque muitas das vezes a mulher espera que o noivo venha até os pés, venha até onde a noiva está, não é verdade? Mas o que foi que aconteceu? Aqui Noemi aconselha a Ruth a ir aonde estava Boaz. Não para entregar o seu corpo para ele. Não para se deitar com ele, mas para se deitar aos pés dele. Porque ela se deitando aos pés dele significava que ela estava lá, louvado seja Deus engrandecido, para quê? Para que ele fosse o remidor dela, para que ele fosse o esposo dela, para que ele fosse aquele que ampara ela. Está entendendo? Louvado seja Deus. Uma atitude que chegou a um casamento. Uma atitude que chegou a uma união. Uma atitude que chegou ao quê? Uma resposta de Deus. Uma atitude que Ruth teve, direcionada por Noemi, que mudou toda a sua história. Olha só. Louvado seja Deus engrandecido. Então, muitas das vezes, o que está faltando na tua vida é uma atitude. Muitas das vezes, louvado seja Deus engrandecido, você tem que tomar essa atitude na tua vida, louvado seja Deus engrandecido, que vai despertar, que vai agradar aquele que será o teu remidor, aquele que será o teu esposo, aquela que será a tua esposa, louvado seja Deus engrandecido. E muitas das vezes nós temos que ter a atitude de agradar a Deus. Porque aqui Boaz se agradou da atitude de Ruth. Tá entendendo? E muitas das vezes a gente pede as orações de Deus, fazemos os nossos pedidos para Deus, mas nós não tomamos a atitude de agradar a Deus. Nós não tomamos a atitude de se humilhar a Deus. Nós não tomamos a atitude de estar aos pés de Deus, mas estamos aqui pedindo de Deus. Não é verdade? Todos os dias é um trabalho de oração. Todos os dias estamos num trabalho de orar, de pedir as nossas bênçãos, mas nós temos feito atitudes de nos humilharmos a Deus, de estarmos aos pés do Senhor, porque Ruth fez isso com Boaz. E o que aconteceu? E sucedeu que pela meia-noite, madrugada, gente. Madrugada é hora de vitória. Madrugada é hora de resposta de Deus. Madrugada é hora de agir de Deus. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente tem que orar mais. A gente tem que estar aos pés do Senhor na madrugada. O que tu tem feito na madrugada, pelo amor de Deus? Na madrugada tu passa a madrugada em internet. Na madrugada tu passa a madrugada na fofoca. Na madrugada tu passa a madrugada dormindo. Na madrugada tu passa a madrugada assistindo filmes de pornografia. Na madrugada tu passa na madrugada nas batalhas, nas lives. O que tu tem feito na madrugada? Ruth, na madrugada, foi aos pés de Boaz. Então, na madrugada, a gente tem que ter esse tempo. Meia-noite.
Meia-noite ele acordou. Lembra lá da 10 virgens? Quando deu meia-noite, o noivo chegou. Madrugada, gente, madrugada, louvado seja Deus. Põe esse teu despertador aí. Procura dormir cedo, pelo amor de Deus. Procura dormir cedo. Você que pode dormir cedo, tem horário para dormir, tem horário para acordar. Louvado seja Deus. Desliga esse telefone, desliga essa televisão. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Você que pode. Teus filhos estão adultos, teus filhos já estão casados, só tá você e tua esposa. Aí você passa a noite na madrugada numa live, numa TV, fazendo no computador, sei lá o que por onde tu anda, mas tu não tem essa prática de estar aos pés do Senhor. Nós temos que veremos vitória. Então dobramos os nossos joelhos, aquele que pode dar a vitória. Então aqui o que aconteceu? Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. Olha que maravilha. Ele acorda e ele viu que havia uma mulher aos seus pés. E é isso que o Senhor ele quer ver. O Senhor, quando ele vem nos visitar, ele veja, ele nos pegue aos pés dele, clamando a ele, não aos outros, buscando a ele, não aos outros. Louvado seja Deus, porque foi isso que Ruth fez. Ruth não foi buscar outros homens, Ruth foi buscar a Boaz, aquele que podia mudar a história dela. Olha que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, gente. Deus me ensina tanto na palavra dele. Deus me ensina tanto na palavra dele que eu, oh Jesus amado, sem palavras. Sem palavras. E aí ele diz o quê? E disse ele, bendita seja tu. Olha como é que ele fala. Olha o que Boaz fala para Ruth. E disse ele, quem és tu? Ele pergunta para Ruth, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Olha a diferença. O tratamento da mulher para esse homem. Olha só, meu Jesus. Olha só a diferença. Olha como ela se pronunciou com esse homem. Ela estava deitada aos pés dele e disse para ele, eu sou tua serva. Olha só as condições dessa mulher. Olha a apresentação dessa mulher para esse homem. Escute. E olha só. E disse ele, bendito. E aí ele pega e fala para ele. E disse ele, quem és tu? Ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Gente, nós estamos ao pé do Senhor, ao pé de Deus. E dizer para ele, Senhor, tu és o meu remidor. Louvado seja Deus, tu és o meu remidor, tu és aquele que me ampara, tu és aquele que provê na minha vida, tu és aquele que cuida de mim, tu és aquele que vai mudar a minha história. Então, aonde você tem, a quem você tem se prostrado, a quem você tem se humilhado, a quem você tem ficado aos pés? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Esse que é o problema. Muitas das vezes tu tá aos pés do teu esposo, do teu esposa, do teu amigo, do teu pastor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você sabe o que significa remidor, gente? Remidor é aquele que resgata, salva ou compra de volta algo que foi perdido, agindo como libertador. O que é o remidor? É o libertador de uma pessoa. Por isso que eu disse que a história não fala só de um casamento. A história fala do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso libertador. Então, remidor significa aquele que resgata, que salva. Você está passando por uma dificuldade na vida, então o que acontece? Essa pessoa vem como salvador na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Exaltado seja o Senhor. Então essa pessoa na tua vida, ela vem com essa função na tua vida de ajuda, de te salvar, de te libertar. Louvado seja Deus, de te libertar da angústia, de te libertar da situação que você está vivendo, que você está passando. Então o remidor, ele tem esse papel na vida da mulher, na vida de um homem, na vida de uma pessoa. O remidor é aquele que resgata, que salva,
ou compra de volta algo que foi perdido, agindo como libertador, agindo como um libertador. O termo descreve tanto uma figura de proteção. Então esse homem na tua vida tem que ser aquele que te protege. Tá entendendo? Essa mulher, aqui fala do homem. O homem, na função, no papel de uma mulher, é esse homem que vai proteger essa mulher. Louvado seja Deus engrandecido. E hoje a gente tem visto homens que não protegem a mulher. Hoje a gente tem visto homens que induzem a mulher a tirar sua própria vida. Hoje a gente tem visto homens que tiram a vida das mulheres. Hoje a gente tem visto homens que agridem as mulheres. Olha só. Não é verdade? Na sociedade, eu não sou contra os homens, gente. Eu sou contra a violência. Então, o que mais a gente tem visto são homens que não têm feito o papel de um remidor na vida de uma mulher. Por isso que eu digo que o casamento é muito sério, gente. O casamento é muito sério. Porque esse homem, ele pode ser feio, ele pode ser velho, ele pode ser pobre, gente, não importa a aparência desse homem, mas o que importa é que ele venha como remidor, como protetor na tua vida, como aquele que vai te proteger, como aquele que vai te libertar daquilo que você precisa ser liberta. Mas muitas das vezes esse homem nem é liberto. Muitas das vezes esse homem não tem a Cristo no seu coração. E muitas das vezes esse homem é cego, nem enxerga. E como é que ele vai te libertar? Como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai te socorrer? Louvado seja Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem é cabeça, mas o homem é cabeça para ser a proteção dessa mulher. Não é o cabeça para ele humilhar a mulher. Não é o cabeça para ele oprimir a mulher. Não é a cabeça para ele desprezar a mulher e ser uma autoridade e colocar a mulher no lugar abaixo dele. Não, a mulher não está abaixo do homem. A mulher tem que estar na mesma altura do homem, do mesmo lado, no mesmo nível, na mesma fé. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Então, o que acontece aqui? Louvado seja Deus. E disse ele, bendita seja tudo, Senhor. Boaz responde para ela, minha filha, olha como é que ele trata ela. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuma mancebos foste, que pobres que ricos. Então Ruth, ela não procurou outros homens. Ela, aconselhada por Noemi, procurou a Boaz. Ela foi lá se deitar aos pés de Boaz, porque ali aquele ato seria ela pedindo a proteção de Boaz. Meu Deus do céu, né? Essa palavra fala, né, gente? Essa palavra fala. E é isso que nós temos que fazer, estar aos pés de Cristo, aos pés do nosso libertador. Porque Jesus é o nosso libertador e muitas das vezes tu tá aos pés de pessoas que não vão te libertar. Às vezes tu tá aos pés de pessoas que não vão te ajudar. Às vezes tu tá aos pés de pessoas que precisam de ajuda que nem você. Mas quando você está aos pés de Jesus, se humilhando para Jesus, deitado aos pés de Jesus, quando você faz que nem aquela mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus, pode ter certeza que ele virá como teu remidor. Ele virá como teu libertador. Ele vai te libertar daquilo que te oprime. Ele vai te libertar daquilo, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, que está aí te afligindo. Ele vai libertar. Eu não sei o que você precisa de libertação, mas eu sei que Jesus, ele é poderoso para nos libertar. Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele deu a vida dele por nós. Ele foi para aquela cruz. Ele foi o cordeiro imaculado, sem pecado. Louvado seja Deus. Ele fez um sacrifício pela tua vida, pela minha vida, para você ser liberto, para eu ser liberto, para nós sermos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então não deixa o teu telefone te prender. Não deixa a internet te prender. Não deixa o trabalho te fazer um prisioneiro, gente. Eu tenho uma amiga que ela está num trabalho que, pelo amor de Deus, eu digo para ela que não é um trabalho, que ali ela é escrava daquele trabalho. E eu estou orando por ela.
E eu tô orando por ela, ela tá orando para que ela saia daquele trabalho, porque ela não tem folga, ela trabalha na madrugada, ela trabalha sábado, ela trabalha domingo, para ela ter uma folga na semana, meu Deus do céu, só um milagre. Porque muitas das vezes ela repõe o dia dos outros. O seu esposo está com outra mulher, não fica chorando não, Rita. Chora para Jesus, porque Jesus ele não vai te trocar por outra mulher. Jesus ele tem amor para dar para as mulheres que o marido abandonou, que o marido traiu. Louvado seja Deus engrandecido. Se firme em Jesus, chama o Espírito Santo para te consolar. Quem sabe esse homem, ele não merece as tuas lágrimas. Esse homem te traiu, esse homem te abandonou, ele não merece que você fique triste por ele. Ele não merece que tu derrame essas lágrimas por ele. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Às vezes as mulheres estão sofrendo por causa de pessoas que a maltrataram. Às vezes as mulheres estão chorando por causa de um homem que humilhou. Às vezes a mulher está chorando por causa do homem que despreza ela. Às vezes a mulher está aí chorando por causa que alguém a trocou. Você não é uma mercadoria para você ser trocada por nada, não. Louvado seja Deus engrandecido. Por isso que eu digo para você, mulher, se ame, se respeite, sabe o seu valor. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Gente, nem quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu nunca tive medo de ser trocada por nenhuma mulher. Sabe por quê? Porque eu acredito que a pessoa tem que estar comigo porque me ama. Se não está comigo é porque não me ama. Se foi embora é porque não me ama. Se foi embora é porque não quer estar mais do meu lado. Eu posso chorar, posso ficar triste, mas eu tenho que aceitar que a pessoa não quer estar mais do meu lado. Porque, gente, se você não vem para minha vida, porque verdadeiramente você me quer na tua vida, não adianta ficar. Não adianta. E se você quer sair da minha vida, eu não posso te prender. Eu não posso chorar, eu não posso me humilhar, eu não posso querer você preso à minha vida. Você tem que ficar porque você quer ficar. E isso, eu tomei isso para minha vida, gente. Louvado seja Deus engrandecido. E eu nunca sofri assim. Ah, não me quer mais. Amém. Se você não me quer mais é porque eu não te sirvo, porque eu não te agrado mais. Que você seja feliz. Siga em paz. Siga em paz porque eu vou chorar, mas eu vou orar a Deus para te esquecer, vou orar a Deus para tirar você do meu coração, eu vou chorar a Deus para que me sustente, para que eu não entre em depressão, para que eu não fique sofrendo. Na é verdade, gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é tanto sofrimento na vida. E louvado, a gente tem que entender que as pessoas têm que estar na nossa vida porque elas querem ficar, porque elas nos amam, porque elas estão bem do nosso lado. Não adianta você querer uma pessoa que não está bem do teu lado. Não adianta você querer uma pessoa ficar do teu lado, louvado seja Deus, se não for na verdade. Tem que ser na verdade. Chega de viver de aparência. Não, vou aparentar para a sociedade que eu estou casada. Vou aparentar para os pastores que eu estou casado. Muita gente vivendo de aparência, gente. É casal que tem vergonha da sua mulher. É casal que não deita mais com o marido que não deita com a mulher que não deita com o homem. É casais vivendo de aparência. E você acha, pelo amor de Deus, o que foi que Deus disse? Que ele não olha para a aparência, que ele olha para o coração. Então tu pode aparentar que tu tá casado, mas tu não ama essa mulher, tu não respeita essa mulher, tu não ama esse homem, tu não respeita esse homem, tu não tá feliz ao lado do teu remidor, tu não tá feliz, pelo contrário, tu tá lá como se fosse escrava, não liberta, tu não tá livre, tu não tem liberdade. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você acha que Deus se agrada de uma família que está vivendo de aparência? Você acha que Deus se agrada de um casal que está vivendo de aparência? Se ele mesmo disse que ele não olha para a aparência, o que é aparência, gente? Não é a minha fisionomia. Aparência é aquilo que eu aparento para os outros. Aparento para a sociedade que eu tenho um bom casamento. Na sociedade está de mão dadas, na sociedade está com foto bonita, na sociedade está lá toda feliz, mostrando para os outros que está feliz. Dentro de casa está chorando, dentro de casa nem se deita mais com seu marido, dentro de casa nem se deita com a sua mulher. Quando sai fora de casa, segura na mão da mulher.
Quando sai na frente dos outros, oi, meu amor, né? Essa é minha esposa. Dentro de casa não é mais tua esposa? Dentro de casa não é mais teu esposo? Deus, ele foi muito claro, que ele não olha para a aparência. Ele olha para o que está no nosso coração. Tu pode estar lá enganando os outros, que tu é bem casado. Mas Deus, tu não está enganando. Deus está vendo tu maltratar essa mulher. Deus está vendo tu maltratar esse homem. Deus está vendo que tu não ama mais essa mulher. Deus está vendo que tu não ama mais esse homem. E aí? Está enganando quem? Está aparentando para quem? Para quem? Se nós só devemos prestar conta para Deus. Se nós vamos prestar conta para Deus. Ele vai dizer, tu estava casado com essa mulher, mas tu não era o remidor dela. Tu não amparava ela, tu não amava ela. Tu não cuidava dela. Tu não era verdadeiro com ela. Ele vai chegar com essa mulher. Tu estava casado com esse homem, mas tu não amava ele. Tu não cuidava dele. Tu não era fiel a ele. E aí? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar a tua história, conhecendo a Bíblia? Deus chegar com os casais e dizer para os casais, tu não quis dar carta de divórcio, mas tu estava repudiando tua mulher dentro de casa. Tu não quis dar carta de divórcio para o teu marido, mas tu estava lá repudiando teu marido. Tu não fazia mais o papel de esposo, tu não fazia mais o papel de mulher para esse homem. Tu era a mãe dos filhos dele, mas tu não era mais a mulher para ele. E aí, como é que é? Analisa aí. Se fosse você, como é que você agiria com essa situação? Você aceitaria essa aparência? Não, porque com Deus tudo é a verdade, gente. Deus, ele se agrada da verdade. Então, não adianta você viver de aparência. Ou você ama, ou você não ama. Ou você fica, ou então você vai embora. Livre para ir embora. Você é livre para começar uma nova história. Porque o que agrada a Deus é a verdade, gente. Deus, ele não fez as leis para a gente obedecer na mentira. Não, para mim não sofrer um divórcio, eu tenho que mentir que eu amo esse homem. Não, para mim não enfrentar um divórcio, eu não estou mandando ninguém se divorciar, gente. Eu não estou instruindo ninguém a isso. Mas Deus, ele quer mostrar para você que você tem que estar casado, mas verdadeiramente tem que estar amando essa mulher e essa mulher te amando. Você tem que viver em verdade, porque o que agrada a Deus é a verdade, gente. É sermos verdadeiros um com o outro, é sermos verdadeiros com Deus. Esse é meu jeito de falar, esse é meu jeito de ser, esse é meu jeito. E Deus, ele vai mudar o nosso jeito. Ele está transformando a nossa vida. Mas para isso, tu não tem que aparentar um bonzinho, uma boazinha, um certinho. Na sociedade é beijinho, na sociedade é fotozinha, na sociedade é amorzinho. Mas dentro de casa, pelo amor de Deus, cadê? É que nem os crentes dentro da congregação. Estão louvando, estão orando, estão adorando. Mas fora da congregação, o que estão fazendo? Louvado seja Deus e engrandecido. Qual é as práticas que nós temos fora da congregação? Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Entendemos, gente? Jesus, ele quer nos libertar. Ele veio para nos libertar. Então, louvado seja Deus, mulheres. Se o seu marido quer ir embora, você vai chorar, você vai sofrer, mas deixa ele ir. Deixa ele ir. Louvado seja Deus, não quer ficar com você, deixa ele ir. Vai lá chorar para Deus. Chora para Deus, Senhor, era meu marido. Senhor, meu Deus, ele foi embora. Se é essa a tua vontade, se é isso, se eu tenho que passar por isso, me ajuda. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou sem chão. O Espírito Santo vai te ajudar, mulher. O Espírito Santo vai te ajudar, mas nunca queira ninguém. Nunca queira ninguém do seu lado, se não for na verdade. Nunca queira ninguém do seu lado, se não for na verdade. O que agrada é a verdade, gente. É a verdade. É estar do teu lado com verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, vamos aqui. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Não,
A Boaz fala para Ruth, e ele diz: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então Boaz, olha só como foi que Boaz falou para Ruth. Ele falou para Ruth que toda a cidade sabia que ela era a mulher virtuosa. Olha como o testemunho de Ruth. Olha só, o testemunho de Ruth aos olhos de Boaz. Ruth foi aconselhada por Noemi se deitar aos pés de Boaz. Ficou lá aos pés de Boaz. Desceu, a Boaz se despertou, viu Ruth ali. Boaz falou, se agradou porque ela não foi buscar outros homens jovens, pobres, e ele falou para ela. Começou a falar da qualidade dela, e ele falou que a cidade já falava que ela era uma mulher virtuosa. Ela era viúva, estava morando com a sua sogra, não procurou nenhum homem, foi a sua sogra, que mandou Ruth ir aos pés de Boaz. Então Ruth, ela não estava nem procurando esposo, mas a sua sogra dizendo, não é bom que tu esteja só, não é bom que tu fique desamparado, tu precisa de um remidor, tu precisa de alguém que tu ampares, tu precisa, louvado seja Deus, continuar a linhagem da nossa geração, que era isso a intenção. Louvado seja Deus, que não morresse a geração de Noemi, que não acabasse, porque os 2 filhos estavam mortos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas Ruth permaneceu com Noemi. E o que foi que aconteceu? Ela precisaria casar com alguém da mesma linhagem. E aí foi aqui Noemi orientou Ruth a buscar a Boaz. Só que Ruth, ela tinha um testemunho na cidade. E esse testemunho chegou aos ouvidos de Boaz, que ela era uma mulher virtuosa. Olha que maravilha. Olha que maravilha, gente. O nosso testemunho. Ruth era uma pregadora da palavra? Não, ela não era. Ruth, ela adorava outro Deus porque ela foi ensinada. Ela era do povo de Moabita. Tem gente que prega a palavra, mas não tem testemunho, não tem virtude, não são virtuosos, não são virtuosas. Então tem gente que não prega a palavra, gente, mas aos olhos de Deus são vistos como pessoas virtuosas, que têm virtude, que têm caráter, que têm testemunho, que têm respeito. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, às vezes as pessoas estão enganadas. É um pregador, é uma pregadora, mas tem virtude? Qual é o testemunho desse pregador? Qual é o testemunho dessa pregadora? Qual é o testemunho desse congregante? Porque tem pessoas nos observando, gente. Teus vizinhos te observam. Teus amigos do trabalho te observam. Os teus amigos da faculdade te observam. A tua família te observa. Louvado seja Deus, engrandecido. E o que eles estão vendo de nós? O que a plataforma vê de nós? Ela vê a gente falando. Ela vê a gente orando. Ela vê a gente mostrando o nosso trabalho aqui. Mas fora da plataforma. Fora da plataforma. Onde você não me vê. Não te preocupa porque tem pessoas me vendo. Não te preocupa porque tem Deus me vendo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, louvado seja Deus aqui, Ruth já era, louvado seja Deus, um bom testemunho. E o próprio Boaz falou, sabes que és mulher virtuosa. Olha que maravilha. Um homem falar para uma mulher que tu és mulher virtuosa. E Boaz, ele não estava falando do corpo de Ruth, da beleza de Ruth. Ele estava falando do testemunho de Ruth, do comportamento de Ruth na cidade. Tá entendendo? E agora ele vai e diz aqui, porém agora é muito verdade que eu sou remidor. Aí Boaz fala para ela, louvado seja Deus, oh, coisa maravilhosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor a mais chegado do que eu. Então, nessa história havia Boaz, mas também havia outro remidor.
acho que era primo, alguma coisa, outro parente de Noemi, outro parente da família, né? Louvado seja Deus. Aí Boaz pega e fala, mas ainda há um outro remidor. Mas só que Boaz toma uma atitude. Ruth tomou uma atitude, se deitou aos pés. Interessante que ela não foi aconselhada por Noemi para ir ao outro. Ela foi aconselhada a Noemi para ir a Boaz. Então Boaz fala para ele, porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor, há mais chegado do que eu. E ele fala, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. E deitar-se aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés, gente. Ruth ficou deitada aos seus pés. Ela não se deitou com Boaz. Ela não se entregou para Boaz. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. E ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem um conhecer ao outro. Então eles não se conheceram. Porquanto disse, não saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e las pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse, como te houveste, filha, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Olha como é que Noemi chamava Ruth, de filha. A tua sogra te chama de filha? A tua sogra te chama de filha, te trata como uma filha? Porque quando um homem casa com uma mulher, ela passa a ser filha da sua mãe, sabia? Ela passa a ser tratada como uma filha. Por quê? Porque agora ela faz parte da família. Ela faz parte da família, então o papel da sogra é tratar esse homem como filho, é tratar essa mulher como uma filha da sogra. E não como a tua inimiga, né? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, a sogra se torna inimiga da mulher. A sogra se torna inimiga daquele homem. Você já prestou atenção? Que tem sogras que são inimigas do marido da tua filha, do teu marido. Às vezes a sogra é tua inimiga e não pode, gente. É uma família que está se unindo. Louvado seja Deus, engrandecer. Tem que ter união. E falam tanto das sogras, né? Falam tanto mal das sogras. Mas tem sogras que não são mais, que recebe suas noras como filhas. Tratam com amor, com respeito. Porque você ama sua filha, não é verdade? Louvado seja Deus. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu. Porque me disse, não vais vazia a tua sogra. Olha como a atitude de Boaz. Boaz não deixou Ruth sair vazia da sua presença. Preste atenção. Quando você chega aos pés de Jesus, você não vai sair vazio da presença dele. Quando você se lança aos pés do Senhor Jesus, que é o nosso libertador, você não vai sair vazio da presença dele. Porque se você tem orado, se você tem se humilhado ao Deus, e você sai da presença dele se sentindo vazia, é porque verdadeiramente você não está com seu coração voltado ao Senhor. Mas quando você ora em espírito, em verdade, com teu coração verdadeiro, louvado, contando tua história, contando tudo que tu tem que contar para ele, você vai sair dessa oração, vai ser cheio da presença de Deus. Porque Ruth, ela saiu aqui da presença de Boaz, mas não vazia. Boaz abençoou a Ruth. Louvado seja Deus, engrandecido com uma ajuda. Então, quando nós nos humilhamos a Deus,
Quando nós buscamos a Deus, quando você fecha a porta do teu quarto e ora, quando você no teu quarto você ora, no teu carro, no teu trabalho, na congregação, na vigília, não sei aonde você tem buscado a Deus, mas você não pode sair vazio, porque se verdadeiramente você está falar em verdade com Deus, você sai com alguma vitória. E nessa madrugada, esse dia que raiou, nós não vamos sair vazios dessa live. Nós não vamos sair vazios porque nós estávamos aqui desde as 4 horas da manhã, buscando esse Deus que pode mudar a história de pessoas aqui, que pode mudar a história de mulheres aqui, que pode mudar a história de homens aqui, que pode libertar você que está aqui, que pode libertar a tua família que está aqui. E você não vai sair de mão vazia, louvado seja Deus, se você entrou aqui em verdade, em comunhão, em união, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, aprendendo com a palavra. Nós não vamos sair de mão vazia. Porque o Senhor está aqui para te abençoar. O Senhor está aqui para te dar a vitória. O Senhor está aqui para te curar. O Senhor está aqui para te libertar. Porque Joás, ele fez o papel de libertador na vida de Ruth. E o Senhor Jesus, ele é aquele que veio para nos libertar. Louvado seja Deus. Você crê? Se você crê, muitos já estão dizendo amém. Você não vai sair de mão vazia. Eu não vou sair de mão vazia. Eu não vou sair do trabalho da madrugada de mãos vazia. Porque o Senhor é meu remidor. O Senhor é meu remidor. O Senhor é meu provedor. E Ele levanta pessoas para abençoar a minha vida. E Ele vai levantar pessoas para abençoar a tua vida. E Ele vai levantar as pessoas que virão, louvado seja Deus, para te ajudar no momento certo. Para prover no momento certo. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso demais. Dá para você colocar isso no teu entendimento. Quando você dobra teu joelho, quando você busca esse Deus em verdade, sendo sincero, dizendo, Senhor, eu falei nisso, eu errei nisso, Senhor, eu não sou digna disso, eu não mereço isso, com toda a tua sinceridade. Louvado seja Deus, engrandecido. Não querendo agradar a Deus. Ah, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Sabe aquelas palavras? Eu te amo, eu te adoro, eu oro. Ah, Senhor, só essas palavras. Não é só essas palavras. É você dizendo, Senhor, eu sou falho, eu erro. Senhor, eu ainda não entendo. Senhor, eu ainda penso nisso. Senhor, a minha fé ainda não está firme. A minha fé ainda está balançando. Louvado seja Deus, engrandecido. É essa oração que agrada a Deus. Quando você coloca a verdade, e você não sai de mãos vazias. Deus nos abençoa, não é porque nós somos perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Esse corpo ainda não é um corpo de glória, mas Deus nos abençoa por causa da nossa sinceridade. E falar a verdade. Chegar com Ele e falar a verdade. O que mais agrada a Deus são pessoas verdadeiras. Quem você quer nas tuas amizades? Quem você quer nas tuas amizades? O Senhor sabe as nossas falhas, o Senhor sabe o que falta em nós. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Ele sabendo de tudo isso, Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele sabendo quem nós somos, Ele continua nos amando. Ele continua nos amando e Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Ele não quer me perder. Porque o verdadeiro amor de Deus é esse. Você não quer perder, não é verdade? A pessoa que você ama. Quando eu falo de amor, gente, eu não estou falando de casal, só casal, não. Eu estou falando de amizades. Eu não quero perder as pessoas que eu amo. Eu estou falando de família. Não é só de casamento, não é só de união de um casal, não. Amigos que você não quer perder. Saem da sua vida, mas você não queria que eles saíssem. Não é verdade? Tem pessoas que saíram da minha vida que eu não queria. Então, vamos lá. Então, disse ela, sossega. Aí Noemi fala para Ruth.
Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Maravilhoso, né? A sabedoria de Noemi. E ela foi boca de Deus, porque ela disse: sossega. Porque ela disse: sossega, porque aquele homem não vai sossegar até ele resolver. E a história é muito linda, né? Ele vai lá, fala com outro remidor, o outro remidor não vai querer amparar Ruth, e aí Boaz se casa com Ruth, né? E de Boaz e de Ruth veio o quê? Veio o Senhor Jesus Cristo. Essa história linda, né? Louvado seja Deus, engrandecido, nos trouxe o nosso libertador. Através de Boaz, através de Ruth, dessa geração, o nosso libertador chegou para redimir a nossa vida. Mas Ruth casa com Boaz. Louvado seja Deus, e ele ampara Ruth, ele é o remidor de Ruth, ele é o libertador de Ruth. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, assim como o Senhor Jesus Cristo é o nosso libertador. E você que se chega a ele, você não vai voltar de mão vazia. Interessante, né? Interessante que Ruth ainda não tinha a resposta do casamento, mas ela não saiu de mãos vazias. Ele tinha dado uma bênção para Ruth. Você que busca o Senhor, você que se prostra ao Senhor, você não sairá de mão vazia. Pai querido e Pai amado, obrigado por essa palavra. Meu Deus, nesse momento, sustenta cada vida que está aqui, cada vida que passou por aqui, cada vida que me pede oração. Meu Deus, peleja, meu Deus, por essas vidas. Meu Deus e meu Pai amado, dar a vitória, meu Deus, a essas pessoas, meu Pai. Firma os pés deles na rocha, firma os pés dessas pessoas na rocha, que sejam firmados no Senhor, meu Pai. Oh Deus querido, Deus de poder, vai repreendendo todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal, toda palavra maldita seja quebrada, toda palavra de maldição, toda seta que veio para adoecer esse corpo, toda seta do maligno seja agora repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo.